Olá a todos, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais erros comuns, muito comuns que acontecem na acupuntura e para você, acupunturista, evitar e para você, paciente, entender que não pode acontecer isso e para você, estudante, se precaver para não cometer esses erros no seu dia a dia, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: é um mito, é uma coisa antiga, mas ainda assim, tem 2 semanas atrás, uma aluna minha falou que a mãe dela ainda guardava agulhas de acupuntura que tinha feito há mais de 5 anos atrás. Tá? Então era muito comum antigamente, onde o material era caro, era escasso, era difícil, né? E não se tinha essa noção toda, até se tinha, tá? Mas se passava por cima do manual de biossegurança. E o que acontecia? Eu agulhava a pessoa, retirava essas agulhas, guardava num tubinho e mandava para ela para casa e falava: ó, traz na sessão seguinte que essa agulha é sua agora até o final do seu tratamento. Primeiro, isso não pode, tá? Material bioinfectante deve ser descartado no local correto, no descarpate, num lixo específico, tá? E a reutilização, existe tanto a chance de contaminação do próprio paciente, porque eu peguei um material, aqui tem células e tudo mais, está no ar exposto, pode ter contaminado, eu boto num tubinho ali, e esse tubinho vira o meio de cultura, tá? E além de, quando eu tiro essa agulha eu não sei se essa agulha está com uma hepatite, está com uma doença viral, alguma coisa do tipo, e ao colocar na agulha vou agulhar o paciente, acaba me espetando. Se eu tô com uma agulha virgemzinha e eu me espeto, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu descarto essa agulha, pego outra agulha, mas agora se eu me machuco com a agulha do paciente, eu não sei o que ele tem. Então, é simples, pegou o material, utilizou, joga fora. Ah, mas minha mãe tem, meu pai tem, meu filho tem. Manda ir numa UPA, num posto de saúde, no hospital público, qualquer lugar, eles aceitam para você jogar fora lá. Só entregar lá para uma enfermeira, para um técnico de enfermagem responsável, que ele vai fazer o descarte para você, beleza? Segundo, esquecer a agulha no corpo do paciente. Parece mentira, mas acontece. Onde acontece isso? Já aconteceu com amigos meus, profissionais, e já aconteceu também com pacientes que vieram para mim. Ou seja, não é uma coisa tão uau, que difícil acontecer. Não é. O que acontece é que na maior parte das vezes as pessoas esquecem de anotar quais os pontos estão colocando. Esquecem também de verificar o corpo do paciente antes de ir embora, e vira e mexe, você está muito no automático. Então isso acontece muito em clínica de alto volume de atendimento. Às vezes você tem que atender 10 ao mesmo tempo, então você bota a agulha aqui, bota a agulha aqui, bota a agulha lá e vem tirando a agulha e falando tchau, vai embora. Então já teve paciente, por exemplo, que quando foi pentear o cabelo percebeu que tinha uma agulha aqui num ponto chamado VG20. Outro paciente foi colocar a meia. Quando foi colocar a meia, sentiu alguma coisa estranha dobrando, e aí ele foi ver, ele estava num ponto lá do pé, o F3 e o BP6, com 2 agulhas no pé. O que acontece? A agulha é muito fina, muito transparente, né? Ela é um aço inox muito fininho, para você ver, ela tem a grossura mais próxima de um cabelo do que de uma agulha de seringa, né? Então ela é muito, muito fininha. Então às vezes ela passa desapercebida. Então terapeutas, anotem quais os pontos usaram, conta quantas agulhas colocaram e conta quantas agulhas tiraram. Parece um erro boçal, e é um erro boçal, mas pode acontecer? Pode. Deve acontecer? Não, não deve, tá? Terceiro erro comum é não angular a agulha na região do tórax, tanto na região torácica, dorsal, porque tem o pulmão, tem as vísceras também no abdômen, angular nas vísceras. Por quê? Se eu pego uma agulha e entro reto, eu tenho uma chance de entrar entre as costelas, podendo chegar até o pulmão, tá? Então, para evitar isso, simplesmente o que eu faço? Angulo 45 graus para baixo ou para cima, e com isso eu não consigo passar de jeito nenhum entre as costelas, fazendo com que no máximo eu vá bater lá na costela e não tem problema nenhum, a costela não vai reclamar, não vai sentir dor e o paciente vai ficar tranquilo que só está pegando na sua parte muscular e óssea. Então o importante é na zona torácica, tá? Na zona visceral, angular, para evitar
que a gente cause um trauma que a gente não deseja causar, tá bom, paciente, tá bom, aluno, beleza, profissional? Então esse é um erro comum e que a gente deve manter. Ah, é obrigatório angular? Não é obrigatório angular, mas é mega recomendado fazer angulação, tá ok? Quarto erro, né? Quarto erro comum. Manter o agulhamento mesmo quando a dor não passa, né? Então, o que é comum? Tem alguns pontos que são mais sensíveis, eu vou falar a verdade, tá? Tem pontos que você coloca no dorso, nas costas, que você nem percebe que colocou. Em tanque, cabeça, nossa, muito de boa. Mas tem uns pontinhos que você coloca, né? Que são mais doloridos, que são mais sensíveis, geralmente próximos às extremidades, mão e pé, tá? Só que a dor é o seguinte, a dor, o choquinho, uma sensação de peso, alguma sensação, ao colocar a agulha, ela acontece. E aí depois passam de 10, no máximo 20 segundos, a pessoa ainda está sentindo, não estou sentindo aquilo, estou sentindo que tem algo aí, mas dor não tá. Ah, mas aí não, tem gente que deixa lá e fala, tá doendo? Tá, é porque tá curando, e aí deixa aqueles 20 minutos sentindo dor, né? E aí o que acontece? É porque pegou uma terminação de dor, pegou uma terminação neural, no nosso setor, que é um receptor de dor, diretamente ali e ficou ali estimulando, e o paciente depois vai sair dali por alguns dias sentindo aquela dorzinha no local, e aí vai te mandar WhatsApp, você vai ter que mandar ele fazer um gelinho, uma compressa de água quente ali no local para cessar essa dor. Então, a dor não está parando. Se você é paciente, pede para tirar aquele ponto, fala, por favor, tira esse ponto, não está agradável para mim. E se você é terapeuta, tira aquele ponto, migre ele um pouquinho mais para o lado, tá? Porque pode acontecer que bem na hora que você colocou o ponto, você pegou bem uma terminação neural livre e aquilo vai ficar doendo mesmo, tá ok? Então é só desviar um pouquinho que passa a sensação, beleza? Atender o paciente que não se alimentou, não é que o paciente, eu tô sem comer desde anteontem, não é isso. É o paciente paciente que não teve tempo de comer, então ele não almoçou, não jantou e vem para uma sessão de terapia que vai mexer com a energia do corpo, e geralmente o paciente, quando sai da acupuntura, ele já sai meio grogue, né? A gente já tem muita liberação de substâncias que a gente chama de opioides, né? De dopamina, de endorfina, de ocitocina. O paciente sai meio leve demais, e se ele não comeu, essa baixa também de açúcar pode contribuir para uma hipopressão, tá? Porque a acupuntura ela causa uma vasodilatação, um relaxamento, e aí se essa pessoa já está com baixa energia, ela vai ter menos energia para circular nesse corpo, tá, ok? Então, na fala da medicina chinesa, realmente isso na ponta da língua, assim, tipo, se tu tá sem energia e eu vou circular energia, o que eu vou circular, né? Mas numa visão mais ocidental da coisa, é que o paciente pode passar mal, né? Eu posso mexer com o corpo dele e ele gerar uma hipoglicemia, gerar uma hipopressão, e ele passar mal e precisar de um tempo para se recuperar. Isso já aconteceu, principalmente já aconteceu comigo, e o paciente na verdade não estava falando a verdade quando ele falou sobre como ele estava se sentindo, tá? Como ele tinha se alimentado, ok? Ele falou que não, tinha acabado de se alimentar e tal, e aconteceu, ele falou, realmente eu não comi, e aconteceu, e então a gente tem que tomar esse certo cuidado, tá? 6. Agulha bêbada. O que é agulha bêbada? Eu boto uma agulha, a agulha fica tão superficial que ela não chega nem na derme, ela fica no pelinho, assim, sabe? Aí você coloca a agulha, puf, cai. Você coloca a agulha cai. Essa agulha praticamente não vai ter efeito nenhum no corpo. A agulha tem uma certa profundidade, tá? Quando você tá vendo lá o Atlas, o anatômico, ou um aplicativo chamado Acuponte, Zen, Acupuntura, tem vários aplicativos, ele fala sobre mais ou menos ali a profundidade, mas a profundidade geralmente é 1 centímetro, 1,5 centímetros, ou seja, muito mais do que só a batidinha do mandril, tá? Então, logicamente, vai depender também se o paciente é mais gordo, se ele é mais magrinho, né? Se é mais magrinho,
menos profundidade, se é mais gordo, mais profundidade. Então, mas a agulha nunca deve ficar bêbada, tá? Outra coisa de erro muito comum é a agulha órfã, tá? O que é a agulha órfã? A pessoa vai lá, coloca as agulhas no paciente, sai da sala e abandona o paciente. Então, tchau, paciente, volta daqui a 20 minutos. Tá? E na verdade, o paciente tem que ser estimulado pelo menos a cada 5 minutos. Os pontos devem ser estimulados, né? Para tonificação lá, 9 estímulos, para sedação lá, 12 estímulos. Então 10 minutos, 20, 30 minutos, você vai determinar qual o tempo que o paciente vai ficar lá, dependendo se você quer tonificar, sedar. Mas esse agulhamento deve ter você presente ali estimulando o paciente, fora que você tem que estar na sala com o paciente, você não sabe como está esse paciente, tá? Por mais que você bote um ambiente gostoso, confortável, o paciente muito comumente dorme na acupuntura, tá? Então a gente tem que tomar conta desse paciente que está nesse momento entregue a gente, beleza? Então esses foram 7 erros comuns. Esse o 8º erro foi eu que criei agora, né? 7 erros comuns dentro da acupuntura. Se você conhece algum acupunturista, passa para ele. Se você é praticante de acupuntura, recebe acupuntura também, compartilha com quem faz. E se você quer se tornar um acupunturista, é muito fácil, tá? Eu tenho uma escola online de acupuntura, que é a Escola de Acupuntura. O link dela tá aqui embaixo na descrição. Abre a descrição que vai estar lá a descrição, o link para você clicar e se direcionar, onde lá tem todo um suporte, tem um WhatsApp, tem um chat para falar com a minha equipe, tá? E você conhecer um pouco mais sobre a Escola de Acupuntura, beleza? Então até o próximo vídeo, espero ter esclarecido. Comenta aqui embaixo, compartilha, dá o like e passa para os seus colegas, e lembra de se inscrever no canal também, que é muito importante, beleza? Até o próximo vídeo, bye bye!